ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, pessoal, vamos então ao nosso segundo vídeo sobre a profecia para o tempo do fim que a igreja esqueceu. Aliás, eu havia dito que faríamos 2 vídeos, mas nós faremos mais um terceiro vídeo. Aguardem. Bem, no nosso vídeo anterior, nós pudemos constatar que há uma profecia para o tempo do fim contida na história de Ruth. Estudamos a parte mais importante deste livro e descobrimos que a história de Ruth, na verdade, não é apenas uma bela história de amor. É muito mais do que isso, pessoal. Como você pode se lembrar, a moabita Ruth, ela personifica os não-judeus, os gentios, aqueles que especialmente no tempo do fim se voltarão para Israel, se unirão a eles e então ambos serão para Deus um só povo. Cerca de 1500 anos depois da história de Ruth, nós vemos acontecer algo que, em meu modo de entender as Escrituras, vem confirmar a profecia contida lá na história de Ruth. Tão bela, tão fascinante, tão encantadora quanto a história de Ruth é a história do maior de todos os apóstolos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. E não é apenas a mais bela história de amor daquilo que os cristãos costumam chamar de a conversão do apóstolo Paulo. Porque entendemos que o apóstolo Paulo não se converteu. Ele apenas passou a crer e aceitar Jesus como o Messias prometido de Israel. Bem, a história da chamada conversão do apóstolo Paulo contém uma profecia. Uma profecia para os cristãos, para a qual os cristãos não olham, não pensam, pois a história da sua conversão para os cristãos é apenas a sua história, nada mais que isso. Mas por que dizemos que a conversão do apóstolo Paulo é uma profecia também? E aqui está o ponto central do nosso estudo. Em Ruth, a moabita, nós encontramos a profecia de que milhares, talvez milhões de gentios se convertam ao Deus de Israel através dos desejos de se unirem a Israel no tempo do fim, como Ruth havia feito. Com o apóstolo Paulo encontramos a profecia de que milhares também, milhões, aceitarão a Jesus também como o Messias de Israel e não apenas como o Messias dos gentios. Nós dizemos isso e assim nós cremos porque a partir de 14 de maio de 1948, milhões de judeus, depois de cerca de quase 2000 anos de diáspora, voltaram para aquela que para eles era a terra prometida e formaram de novo o moderno Estado de Israel. E isto se deu em cumprimento, pessoal, a algumas profecias. Na verdade, há várias profecias e eu quero citar apenas 3 para vocês. Ezequiel 37, 21, veja o que diz o profeta. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes,
e os levarei para a sua própria terra. Veja também Ezequiel 36, verso 24. Eu leio para vocês. Pois vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa própria terra. E para fechar assim com chave de ouro essas profecias de Ezequiel, vejam só o que disse o profeta Isaías no seu livro, capítulo 66, verso 8. Olha que impressionante. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra em um só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Em 1948, milhares de judeus voltaram àquela que era a sua pátria, e eles voltaram vindos de mais de 140 países. Portanto, as profecias que citamos se referem à volta de Israel dentre as nações para a terra que Deus havia prometido a eles desde Abraão. Apesar de 1948, os judeus terem voltado à sua pátria, o que aconteceu? Eles não se voltaram para Jesus, o Messias prometido na Torá. Na verdade, esta pergunta e esta colocação é fácil e simples de se entender. Em sua imensa maioria, os judeus ainda não aceitaram a Jesus como um Messias prometido pela Torá e relatado por Moisés. Mas a partir de agora, prepare-se para o final extraordinário deste vídeo que estamos fazendo. A profecia contida na história magnífica da aceitação de Jesus por Saulo de Tarso já começou a se cumprir. E eu tenho certeza de que a maioria dos cristãos ainda nem se deu conta. Mas eu te falo, se em 1967, quando na Guerra dos 6 Dias Israel conquistou a Jerusalém Oriental, não havia mais que 50 judeus messiânicos, judeus que criam em Jesus. Hoje, no entanto, 2019, existem mais de 1 milhão de judeus messiânicos, judeus que creem em Jesus em todo o mundo, e apenas em Israel existem mais de 100 sinagogas judaico-messiânicas. A profecia contida no que aconteceu com Saulo de Tarso, lá na estrada de Damasco, está em franco cumprimento, mas os cristãos, de forma geral, não percebem. Sendo que o agora apóstolo Paulo, que antes era Saulo de Tarso, né? Ele se refere da seguinte maneira quando escreveu aos Romanos no capítulo 11, versos 12 e verso 15. Vejam só o que ele disse a respeito da profecia contida na sua própria vida. Ora, se a transgressão deles, os judeus, redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E é o que nós vemos acontecer. Milhares de judeus têm ressurgido e aceitado a Jesus como o Messias prometido na Torá, como o Messias relatado por Moisés. E eu quero deixar com vocês agora a história simplesmente impressionante
ao mesmo tempo emocionante de um dos judeus atualmente mais conhecidos em todo o mundo, o cientista Dr. James Tour. É importantíssimo que você assista a história do Dr. James Tour. 6 a 7 minutinhos e você ficará impressionado de ver o cumprimento dessas palavras de Paulo aos Romanos que eu acabei de falar para vocês. E eu pergunto a todos, não estamos diante da profecia de Ezequiel 37, o vale de ossos secos em franco cumprimento? Convido você para assistir esse pequeno relato do Dr. James Tour e convido você, analise você mesmo, veja, assista você mesmo e tire as suas próprias conclusões. E ao final, eu quero te convidar a curtir e compartilhar este vídeo. E mais ainda, quero também te convidar a inscrever-se em nosso canal, youtube.com/Israel e a Igreja. Tchau, tchau. PhD in the field of organic chemistry, postdoc at Stanford University, joined the group of a man who was going to win a Nobel Prize in chemistry, voted one of the top 50 most influential minds in the world. I was a visiting scholar at Harvard University. I've spoken at every major university in this country, have over 650 research publications, voted the R&D Magazine Scientist of the Year. I'm in the National Academy of Inventors. I'm a member of the American Association for the Advancement of Science, over 120 patents, started 7 or 8 companies. We work in areas that range from medicine to material science to electronics, computer memory, medical devices. We work across a broad range of areas. But more than any of that, what means the most to me is that I'm a Jew who believes that Jesus is the Messiah. I grew up just outside of New York City. I thought everybody was Jewish. I didn't even know that there was anything else. I had no particular interest in that, other than when all my friends were getting bar mitzvahed or bat mitzvahed, and then I would attend, of course, every week. There was never really any excitement for me. I remember once I even tried to talk to a rabbi. He just brushed me off. There was very little explanation for me. I remember when I went to college, I started meeting a number of people that said that they were born-again Christians, which was sort of an odd term. What's born again? What do you mean, born again? One person saw me in the laundry room. He said, "Do you mind if I give you an illustration of the gospel?" And I remember we sat there and he actually started to draw a picture. A cliff with a man on one side, and he drew a little man, and then another cliff with God on the other side, and a big chasm in between that he labeled with sin. And I looked at him, I said, "I'm not a sinner. I've never killed anyone. I never robbed the bank. How could I be a sinner?" And he had me read a verse from the Bible. For all have sinned and fall short of the glory of God. In modern Judaism, we never really talked about sin. I don't remember ever talking about sin in my home. So he turned to another passage. Jesus said, "I say to you that everyone who looks upon a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart." Pow! I felt just as if I had been punched right in the chest. Here I was, new in college. I didn't think anybody knew. I would pick up these magazines and I became addicted to pornography. It was just through those magazines. And all of a sudden, something that's written in the Bible, somebody who lived 2,000 years ago is calling me out on it. And I felt immediately convicted. And that now I realized I was a sinner. When I read in the scriptures what sin is, then I knew I was a sinner. How am I going to get to God? We Jews know this better than anyone else. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin.
this description in Isaiah 53 of how he will bear upon himself my sin, the things that I had done. And this was him. This was the man that took this upon himself on the cross. The perfect God comes and gives himself for us. He is the one that gives himself for us. I started to realize how Jewish the New Testament is. This book is so Jewish. The New Testament is so Jewish. It's all around Jewish people. And then on November 7th, 1977, I was all alone in my room. The realization that Yeshua is the one who died on the cross. And I said, Lord, I am a sinner. Please forgive me. Come into my life. And then all of a sudden, someone was in my room. And I opened my eyes. I was on my knees. I opened my eyes. Who was in my room? That man, Jesus Christ, stood in my room. This amazing sense of God. Jesus was in my room, and I wasn't scared. All I started doing was just weeping. The presence was so glorious because he was there in my room on that day. And I didn't want to get up. And this amazing sense of forgiveness just started to come upon me. That was him. Finally, I got up. I didn't know what to do. I didn't know who to tell. Here's this Jewish kid from New York City. What am I going to say? My cousins were shocked. How could you do that? You're Jewish. Telling my mother how I had invited Jesus into my life. She didn't say much. She was weeping. She told my father they weren't happy at all. And she said, I don't blame them for killing Jesus after the things that he said. Who is he to come against these religious leaders that have dedicated their lives to helping people and to tell them that they are whitewashed tombs? Who is he, this young man in his 30s, to say this to these scholars? He got what he deserved. And my mother's a very deep, pensive, careful reader. She read from Genesis right on through the Tanakh, the whole thing. When she got done, I said, what did you think? She said, God warned us over and over again. He warned us. When my daughter was about 15, my mother and father came to visit us. At one point, my mother went into her room for several hours. She came out. She said, quite a young girl you have. She talked to me for a long time. She started reading the Bible again, both the Old and the New Testament. One day, not long after that, she called me on the phone at the age of 72. She said, Jimmy, you wouldn't believe what happened. I said, what happened? She said, I was just reading. And it hit me. It hit me. The way he gave his life. I believe it now. Jesus is the Son of God.